Oi, oi, tudo bem com vocês? Mais um tour aqui no canal. Hoje eu tô diretamente de Riviera, aqui na praia, para mostrar para vocês um apartamento que nós reformamos em 2018. Mas a gente já consegue ver que o estilo, ele começou lá atrás mesmo, foi mantido. E é até legal para vocês verem como que a gente mudou aí um pouquinho de conceito. Mas aqui eu sinceramente faria tudo igual, porque ficou lindo esse apartamento. Vamos lá comigo? Então vamos lá, que esse projeto tem muita coisa para mostrar. Já vou começar aqui pela entrada. Bom, é um apartamento em Riviera que tem 320 metros quadrados. Ele é um triplex e a gente não reformou todas as áreas dele. A área externa e os quartos de hóspedes a gente não mexeu, mas eu vou mostrar todos os detalhes, tem muitas coisas legais. Bom, começando aqui pelo hall. O hall foi uma mudança radical, já começou por ele, porque a porta principal desse apartamento ficava aqui, nessa parede, e não na parede que tem a porta atualmente. E ela acabava ficando no meio da sala. Então, na hora que a gente desenvolveu o layout, a gente percebeu que ela atrapalharia a ideia da gente mudar a sala de lugar, porque vocês vão perceber lá dentro, a gente fez uma mudança, e aqui a gente acabou trocando. Então, nós criamos um hall que é toda uma caixa de madeira, um espelho que a cliente já tinha, um espelho de ratã, que a gente tem aqui de corpo inteiro, e a porta mimetizada. Todas as portas aqui são mimetizadas, as portas principais, né? Então a gente já tem. Depois que você entra do hall, a gente tem um segundo hall, que também tá numa caixa de madeira, e ele faz uma certa distribuição. Tanto de quem entra, né, pra parte do social, como a gente já tem aqui um lavabo, e aqui a porta que vai para os quartos. Então a gente acabou até preferindo ter essa porta de entrada aqui para ter realmente essa área que a pessoa entra e faz a distribuição. E para lá ela vai para a sala. Então aqui à direita a gente já tem a porta do lavabo, que nós fizemos mimetizada, que é essa porta que a gente tem discreta aqui, toda na mesma painel madeirado que a gente tem no restante. E aqui nós fizemos uma mudança completa do lavabo. Então, optamos por colocar uma bancada com cubo esculpida preta, esse é o preto São Gabriel. Aqui na parte de baixo, o mesmo amadeirado que nós temos na sala, isso aqui são portas mesmo para ter armazenamento e deixar essa parte mais de papel higiênico, tudo extra aqui. E na parte de cima, nós só fizemos um acabamento como se fosse uma testeira para ter uma iluminação aqui atrás. E aí o espelho fazendo o acabamento até o final. Então a gente fez esse complemento de um acabamento com o outro, deixando um lavabo mais sofisticado, elegante, com o toque do preto. E também, por ser uma casa de praia, a ideia não era tanto investimento. Então por isso a ideia de colocar a pedra preta. Na porta aqui à esquerda a gente vai para a área dos quartos, mas eu vou deixar um pouquinho mais pro final. Vamos lá para a sala, que é a parte que realmente fez diferença no apartamento. Então, como vocês viram, ó, a gente tem esse pórtico. Saindo do pórtico, a gente já tem um baita de um painel, do jeito que eu gosto. E pensem que eu comentei lá no começo. A porta de entrada, ela ficava aqui, exatamente onde está a televisão. Então, ela acabava quebrando muito a sala, que não tinha necessidade. Ela ficou super bem aqui, porque ela acaba até ficando isolada. Então, aqui, um painelzão com mais uma porta mimetizada, que é a porta da cozinha. A ideia aqui... Bom, inicialmente esse apartamento ele tinha a porta aqui e a área de jantar aqui. Aí nós fizemos o seguinte, a ideia foi ampliar a área de sala de estar. Então vejam bem o tamanho que ficou essa sala. Com essa continuidade toda do painel, a televisão ela acaba sendo prática para assistir tanto da sala de TV, né, de estar, como lá da área do jantar. Então, a gente tem um sofá bem extenso. Aqui no cantinho da sala, a gente tem um paisagismo que foi feito pela Bia Abreu. Eu acho super interessante porque faz uma diferença absurda no projeto ter um paisagismo pensado. Então, são vasos de diferentes alturas, com essa planta grandona. E essas plantas, elas são feitas para área interna. São plantas que aguentam ficar sem o sol direto. Então, realmente, elas ficam aqui, ó, elas cresceram bastante. Como eu comentei, esse projeto já é um pouquinho antigo, ele é de 2018. Essas poltronas lindíssimas em terracota são da Líder, a mesa também central,
O sofá, esse sofá aqui, eu acho ele lindo porque ele é um pouco mais profundo, mas ele é bem clean, sabe? Ele não tem, ele tem só essas duas almofadas de fundo, fica super amplo. Aqui os tons, como vocês notaram já, é tudo muito clarinho. A ideia realmente era ter leveza, aconchego no projeto, né? No geral. Esse tapete, ele é da Nani Quinelato e é muito legal porque ele é um tapete que é feito como se fosse um plástico, gente. Então, aqui é uma casa de praia. Então, assim, areia e tudo mais, ele não estraga. Ele é super impermeável e ele tem, assim, uma textura muito bonita, que traz também o aconchego do projeto e uma carinha mais de praia. Então, aqui, essa sala, a gente deixou uma sala muito ampla, tanto para receber como para assistir televisão. Aqui no canto, mais uma poltrona. Essa daqui também é da Líder, uma poltrona linda no tom de caramelo, porque são os tons que a gente tem em todo o apartamento, né? O terracota, o caramelo, o off-white, tudo fazendo essa combinação com muita leveza. Aqui, como vocês já viram, a gente tem uma passagem que a gente vai para a área da sala de jantar. E antigamente era o contrário, a gente tinha a sala de jantar aqui. Mas vejam só como ela ficou muito mais confortável, porque a gente conseguiu ter uma mesa maior. Aqui a gente tem uma mesa para 8 lugares, bem confortável. Inclusive, a gente tem uma vista muito gostosa, que é a vista do mar. Então, a pessoa acorda tomando um café aqui com a vista do mar, ficou até mais interessante. Aqui na lateral, fizemos um buffet, todo no mesmo amadeirado, para guardar bastante coisa, para colocar aqui um dia que for ter um jantar, colocar e servir, né, as porções ali, então fica super legal. Esses lustres são maravilhosos, também fazem essa composição. Se vocês repararam lá na mesa de centro, a gente tem o toque do dourado, que a gente também tem aqui nos lustres fazendo esse desenho. Então, é um apartamento que ele tá bem moderno, né, a gente tem também esses elementos mais modernos, mas ele tem essa carinha de praia, as cadeiras, também nessa textura que tem o toque do terracota que a gente tem lá na sala de jantar. Aqui temos mais um paisagismo, olha só que lindo que fica, como complementa o ambiente. E aqui no canto, uma cristaleira que já era da cliente, eu acho que foi uma das únicas coisas que a gente manteve nesse projeto, a gente praticamente trocou tudo. Então essa cristaleira a gente manteve e, como eu sempre comento, o quanto é importante a gente incluir os objetos existentes de forma harmônica, o quanto é uma cristaleira bonita, o quanto ela fica leve no projeto. É só a gente saber realmente utilizar os materiais certos que complementem com ela. Então ela ficou aqui nesse cantinho, porque a gente tem essa inclinação na parede aqui do apartamento e ela ficou perfeita aqui. E dando continuidade para a sala de estar, a gente tem aqui a escada, que dá acesso para o andar superior. Como eles têm criança, nós fizemos tanto o guarda-corpo em vidro, como ó, esse portãozinho que fica bem discreto. É um portão de vidro também, ó, que tem um encaixe aqui. Mas ele é um portão que fica um pouquinho mais sofisticado. O corrimão todo da escada nós fizemos em madeira, com o mesmo amadeirado que nós usamos nos painéis. São corrimões de encaixe, né, da mão, ó, super prático, também bem clean. Aqui foi uma mudança tão radical, eu vou ver se eu encontro as fotos do antes, porque eu faço questão de colocar. A gente tinha uma escada vazada, a gente não tinha essa parede, e a escada ela era bem pequena, bem estreita, então a gente modificou completamente essa escada. E a ideia aqui foi ter esse aparador, ele é todo em crema marfil, que também traz
esse tom do off-white que a gente tem em todo o projeto, né? Aqui, além desse aparador, a gente tem um complemento com uma pintura, né? Uma imagem toda verde, remetendo bastante à natureza, que é o que a gente tem bastante por aqui, né? Então também as plantas, todo o paisagismo, a gente tem esse complemento com o quadro. Na porta mimetizada que vocês viram aqui na área da sala, a gente entra para a cozinha. A cozinha também teve uma mudança super radical. Vou colocar fotos. A gente tem esse pequeno corredor. E aí a cozinha aqui é muito grande, super ampla. A ideia realmente era ter muito armazenamento. Então aqui a gente usou uma bancada em quartzo branco, todos os armários branquinhos na parte de baixo e na parte de cima a gente usou esse tomzinho de Fendi. E junto com isso a gente colocou um toque de cor aqui. Todo o apartamento tem esse tomzinho mais de off-white. Aqui a gente colocou esse ladrilho hidráulico azul claro, que é lindo, todo hexagonal, tem esse desenho super bonito. A gente faz, né, essa criação do desenho, ele vem só com os traços e você consegue fazer o desenho que quiser. Aqui, um fogão grande, que era o que eles realmente precisavam, uma bancada bem extensa, área de cuba dupla. E aqui no canto, super legal, a gente tinha fechado aqui, na verdade era um depósito que era virado para os quartos, aqui era uma porta que dava acesso lá para o corredor dos quartos. E aí eles falavam que não tinha tanto uso, a gente precisava mais de armazenamento para a cozinha. Então a ideia foi realmente dar continuidade, com bastante armário aqui como uma despensa. E o micro-ondas que ficou aqui no cantinho, ó, numa altura ótima para quem tá usando. Armários altos para despensa. E aqui também, onde a gente tem do lado da geladeira, muito armário, tanto nas laterais quanto na parte de cima. E um outro detalhe foi um pedido da gente ter uma área de bancadas, então uma refeição do dia a dia, uma refeição rápida. A gente tem aqui essa parte que a gente tem em torno de 50 centímetros, com 3 cadeiras, e deixamos o centro da cozinha maior, mais espaçoso, porque normalmente quando eles vêm, eles recebem bastante gente, então eles preferiam ter um espaço mais amplo em toda a cozinha do que colocar muitas coisas, né? Uma ilha, enfim. Então a cozinha ficou bem clean, neutra e fácil. Como eu gosto de comentar com vocês sobre a iluminação, a gente tem aqui, ó, no forro de gesso, uma iluminação de fora a fora, super aconchegante para o painel. E no restante, vocês devem ter reparado que são apenas spots, então spots bem distribuídos. Quando eles querem só assistir TV, ficar com uma luzinha mais amena, essa é a iluminação ideal, porque realmente ela dá aquele aconchego e a gente não precisa ligar as outras que realmente fazem a iluminação. Aqui então vocês já viram aquela porta e agora vamos para a porta dos quartos. Também uma porta mimetizada, embutida no painel. O corredor dos quartos é super grande, como eu comentei com vocês. A gente tem aqui bastante quarto de hóspedes, mas nós não mexemos neles, eles realmente só têm a cama e pintura nas paredes. Então eu vou mostrar para vocês os 2 quartos principais, que é o quarto do bebê, na época ele era um bebê, né, do Otávio. Aqui nós fizemos um super aparador para deixar esse espaço deles colocarem toalhas, lençóis e tudo mais. A gente fez ele assim extenso, porque como o corredor é muito comprido, se a gente fizesse um armário alto, ia ficar muito apertado, muito incômodo. Então a gente realmente decidiu fazer ele baixo. Aqui temos o quarto que é do Otávio. Quando nós fizemos a reforma, ele era bebê, ainda tinha um berço aqui. E aí na época a gente até já pensou em fazer um quarto que ele pudesse crescer junto. Então aqui a gente tem uma parte de marcenaria toda feita sob medida, com bastante armário, a cama com bicama na parte de baixo e nessa parte de cima também um bom aproveitamento para brinquedos e tudo mais. Aproveitamos o mesmo tom de madeira que a gente tem em todo o apartamento, aqui para esse painelzão atrás. Na época a gente acabava usando, né, a ideia da cama como uma cama auxiliar, né? E hoje ele já usa a cama.
Então a gente conseguiu aproveitar o quarto. Se precisar, futuramente precisar colocar uma segunda cama aqui, super cabe. A gente fez a ideia do layout de ter realmente muito espaço livre para esse lado, porque na época a gente usava um berço. O banheiro do Otávio a gente fez uma mega reforma. Nos outros banheiros a gente só trocou o revestimento de piso e parede, mas aqui vale a pena mostrar. É um banheiro bem pequenininho e a gente colocou, ó, a gente só tinha esse espacinho aqui, a gente colocou essa bancada com uma pequenininha aqui, parte de baixo só um gabinetinho e na parte de cima aquele armário que a gente gosta bastante de usar. Uma coisa até que eu fiquei reparando, né, o quanto as coisas oxidam muito aqui na praia, então os próprios espelhos, né, eles deram uma oxidada, e isso realmente é algo que a gente não consegue controlar mesmo, o material ele acaba oxidando. Box, todo no bege também, parte do piso, não comentei também no apartamento, a gente tem um piso todo em travertino, porcelanato, que imita travertino, em todo o piso, e dentro dos banheiros, nós só fizemos a diferenciação de parede com esse revestimento mais pro bege, e um rodapé bem alto, de 25 centímetros, que é do próprio piso, para fazer esse barrado que fica bem interessante. Aqui no final do corredor temos mais um quarto de hóspedes aqui atrás e a Suite Master, que vale a pena mostrar, porque realmente ficou super charmosa. Bom, aqui na Suite Master nós fizemos um closet aqui na entrada, então aproveitamos com bastante armário, armários espelhados, porque eles não ficam dentro do quarto, então a gente pode abusar dos espelhos. Dentro do quarto é sempre bom a gente ter um pouquinho mais de atenção, não ficar refletindo a cama. Tem alguns detalhes, inclusive até do Feng Shui, que é legal se atentar com relação a isso. Aqui, banheiro. Esse banheiro foi assim uma baita de uma reforma, uma mega mudança. Nós fizemos aqui uma bancada toda no crema marfil com uma super cuba esculpida, bem grandona. Aqui ela realmente queria armazenamento e ela tinha já algumas prateleiras nesse estilo no antigo apartamento, né? Antes da reforma. Então nós fizemos essas prateleiras em vidro. Para ela funciona super bem. Na parte de baixo nós temos gavetão com uma pequena gaveta. Olha só que ótimo aproveitamento que a gente conseguiu aqui. Um gavetão de roupas e por dentro, né, como ia sobrar um espaço, uma pequena gavetinha. Aqui o box tem um detalhe bem legal. Então os acabamentos são os mesmos, travertino no piso, subindo aqui com um rodapé, né, mais alto, de 25 centímetros. Na parte de cima, esse acabamento com essa cor mais off. E aí, se vocês repararem ali, a gente tem um chuveiro de teto, mas nós não temos registro. Por quê? Uma coisa super legal de se fazer quando a gente faz uma reforma grande a gente mudou o registro para cá. Então, a pessoa entra aqui no box, ela liga o chuveiro e não se molha, o registro ele tá aqui. Como essa área ficou mais como uma área seca, né, a gente chamaria assim porque ela fica bem distante do chuveiro, a gente tem aqui um banco no cantinho, super bem aproveitado, e o nicho aqui, então fica toda essa área dos shampoos e tudo mais numa área mais seca. E é super prático, porque a pessoa não precisa nem entrar para ligar aqui o registro, ela pode ficar por fora, ligou o registro, ninguém se molha ali que vai ligar o chuveiro. Então isso é uma ótima opção quando você vai fazer uma reforma grande, quando vale a pena passar toda essa tubulação para o outro lado. Porque normalmente o comum, né, é ficar ali onde está perto do chuveiro. A Suite Master, seguindo a ideia de ser um ambiente bem aconchegante, com cores neutras, nós fizemos uma base de cama toda em marcenaria, no amadeirado também, a mesma amadeirado que a gente tem em todo apartamento. Tá na descrição, mas esse aqui eu sei que é o Carvalho Malva, a gente usou bastante ele. Eu gosto muito porque ele é uma cor bem clarinha. Então a gente fez essa base toda que acopla o colchão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só que legal. Então nós fizemos toda essa base que vira aqui. Ela faz um dentinho pra que o colchão fique encaixado. E nas laterais nós fizemos como se fosse uma mesa de cabeceira sobreposta. Então eu vou até mostrar desse lado que a gente tem essa
inclinação aqui. A gente colocou as mesas de cabeceira como se fossem apoiadas, ó, nesse painel, nessa base. E na parte de trás, uma cabeceira toda ripada, com uma altura boa, então dá a impressão que a cama é até mais baixa, com essa iluminação super aconchegante aqui no quarto. Aqui, por exemplo, eles não queriam mudar, já tinham alguns armários, a gente só fez a pintura deles, para esse tomzinho de clarinho aqui, que é o tom de gelo. Eles já usam esses armários aqui, já estava bem aproveitado, então eles realmente não quiseram mudar. A gente só fez o complemento de armários ali no hall que vocês viram. Cortinas, aqui é até uma questão de praticidade. Ao invés de ter uma cortina de voal mais a cortina de blackout, eles optaram aqui por uma cortina de blackout com um acabamento um pouco mais fino. E aí ela fica bem volumosa, mas a intenção dela é realmente usar como blackout mesmo. Na parte superior, a gente tem mais 2 quartos e uma área de lazer. E também a área externa. Não vou mostrar a área externa porque não foi uma reforma nossa, então a gente não pode mostrar a reforma de outros arquitetos. Aqui, do mesmo jeito que nós fizemos lá embaixo, esse portãozinho em vidro para fazer o fechamento aqui da área da escada, super importante porque a gente tem criança. Eu já vou mostrar para vocês o detalhe que nós fizemos aqui. Como eu comentei, antes a escada ela era toda vazada, é uma escada toda aberta, a gente via aqui toda essa área, era um pouco perigosa. Então, nós optamos por estender um pouco a laje aqui. Nós fizemos essa extensão, essa mureta toda fazendo o fechamento. E aqui a gente teve a ideia de fazer esses cabos de aço para fazer como se fosse um corrimão, né? Um guarda-corpo. Então tem todo esse cabo de aço dando a volta, eles são fixados no gesso mesmo. Ele não tem uma função estrutural, firme, ele realmente é decorativo. Então quando é feito um cabo de aço para a escada, para sustentar a escada, é um outro tipo de fixação, tá? A gente aqui, se vocês repararem, estamos fixando no forro, não tem nenhuma função estrutural. Aqui, como a gente aproveitou e ganhamos esse espação, a gente acabou colocando aqui essa área como se fosse de bar mesmo. Então cervejeira e adega embutidas, um armário para guardar as bebidas e um bom espaço na parte de cima. A área aqui ficou toda como uma área social. Então aqui, nesse cantinho, fizemos uma mesa de jogos, né? Aquele dia chuvoso na praia, jogar um uno, jogar um buraco. A gente fez com essas cadeiras da Líder que são bem confortáveis. E aqui vocês vão reparar que a cor, né? O toque de cor é esse verde musgo. A gente tem ele nas almofadas, nas cadeiras. Fica super bonito. Até pra praia fica bem interessante. Então essas cadeiras da Líder que são bem gostosas, ela abraça bem as costas, dá pra ficar sentado aqui jogando por bastante tempo. A mesa, escolhemos uma mesa que tem esse pé central e ela tem essa cor de champanhe. Então ela não é branca e nem off. Ela realmente tem uma cor super bonita, com um toque de brilho, bem legal. Aqui nós já temos uma janela que dá toda para o mar, uma vista linda, mas a gente conseguiu aproveitar com um ótimo espaço de sala de TV. Então recebeu muita gente, quer assistir um filme, aqui em cima é o lugar perfeito. Um sofazão todo em L, com uma chaise lateral, uma chaise desse lado. Esse sofá eu achei super legal porque ele tem esse módulo com uma mesinha lateral aqui, que acaba fazendo um complemento. A mesa de centro, que é uma mesa também super grande, quadrada, para que as pessoas todas em volta do sofá consigam ter esse apoio. Então olha só que gostoso que ficou aqui. A gente tem um espação de sofá, a mesa de centro, e aí a gente só complementou com um painel exatamente igual vocês viram lá embaixo. Um painel de fora a fora, no mesmo amadeirado, com a televisão. Aqui, nessa área, nós fizemos o nicho já embutindo o que eles precisavam. Então essa caixa de som e aqui essas duas prateleiras que a gente colocou para colocar molden e tudo mais. Aqui no fundo, vocês devem estar se perguntando, né, como que a gente tem isso aqui embutido. Aqui no fundo, inclusive, era uma janela que fazia parte dessa sala. E até mesmo
antes de começar a reforma, a gente descobriu essa janela, porque eles já tinham fechado ela com drywall. Então, a gente continuou com ela fechada, afastamos um pouco, né? A gente afastou aqui, ó, em torno de 40 centímetros da parede para conseguir fazer esse encaixe todo. E também, para ganhar, aqui, ó, a gente colocou a porta embutida e aqui, no caso, é uma porta de correr. Aqui dá acesso para os 2 quartos que eu comentei. Então, ó, pra gente ter esse espaço, a gente precisava que a gente tivesse aqui essa parte para a porta embutir aqui atrás. Então aproveitamos para fazer uma porta mimetizada, opa, por dentro do painel, e um painel bem extenso, aproveitando toda a área de lazer desse apartamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui diretamente de Riviera, para vocês verem esse apartamento que ficou lindíssimo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta e até o próximo vídeo.